O salmista Davi sempre falou coisas incríveis, né? Ele transformou suas dores em salmos, ele transformou as dores em orações, em músicas. É aquela decisão de viver além das circunstâncias, além dos problemas. Eles não definem a sua vida. E eu costumo dizer que Davi, ele tem sido meu professor, e ele pode ser o professor de qualquer pessoa decidida a viver uma vida com propósito, uma vida plena. Ele pegava suas dores e transformava em música. Pegava as dores e transformava em adoração. O Salmo 27, um salmo de Davi, diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Você já percebeu que quanto mais escuro, mais medo você tem? Até um barulho. Você pode ouvir o mesmo barulho na claridade, num dia em que o sol está vibrante, e nem perceber. E se você ouvir o mesmo barulho bem à noite, na escuridão, pode chegar para você de uma maneira bem diferente. Você pode temer, você pode se assustar. Você não costuma se assustar com barulhos à luz do dia, mas costuma se assustar com barulhos à meia-noite, na madrugada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para afastar o medo é pedir luz. É buscar luz. É acender a luz. Você acende a luz e você vê aquilo que estava vendo. Deixa de ser um mistério. Quando você invoca a luz, as trevas se dissipam e o medo também vai embora. Ah, não era nada. Mas estava escuro. E o barulho te assustou. Mas você acende a luz e descobre que não era nada importante. Acontece que as trevas potencializam aquele sentimento de pavor. E quanto mais você se aproxima da luz, mais as trevas vão se dissipando e o que estava afligindo você vai desaparecendo. É impressionante. Você pode estar aflito, e aí você se aproxima da luz. Você pega a palavra, você ouve uma palavra, você acende a luz. E não foi para isso que nós fomos chamados também? A verdade é que o cristianismo nos leva para esse lugar de evidência, para esse lugar de luz. Observa que a Bíblia fala de luz, de sal, de uma cidade iluminada no monte, uma candeia que não pode ser acesa e colocada embaixo da mesa, mas num lugar alto. Ou seja, é um chamado a atuar, confrontar, revelar aquilo que não está claro. Esse é o nosso chamado. É por isso que, quando você lê Hebreus 11, você vê aqueles homens que viveram pela fé, e tem aquele versículo que é assombroso. Ele é confrontador.
Ele é perturbador até. Não dá para você ler aquele versículo e sair a mesma pessoa. Quando o escritor aos Hebreus começa a apresentar tudo que aquele povo enfrentou, feras, todo tipo de perseguição e injustiça, para não negar o nome do Senhor, e ele diz, e o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Meu Deus, que frase perturbadora, confrontadora. Como que você lê um negócio desse e põe a sua cabeça no travesseiro sem mudar de vida? Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Eles vagaram muitas vezes. Por desertos, por montes, por cavernas, por grutas. E o texto continua. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. E, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas morreram crendo que viveriam a promessa. E o mundo não era digno deles. Porque eles não cederam para a cultura. Eles não falaram a língua de todo mundo. Eles não dançaram conforme a música. Eles não se preocuparam em ser aceitos por todos. Mas eles encontraram algo que foi maior que tudo, que fez com que eles se movessem em fé. Mesmo muitas vezes parecendo não haver esperança, eles se tornaram prisioneiros da esperança. E o mundo não era digno deles. Eles agiram de forma tão superior. Eles temeram a Deus num nível que o mundo não mereceu aqueles homens, aquelas pessoas. Foi demais para aquele tempo. Aquelas pessoas não... Aquele tempo, aquela geração não mereceu aquelas pessoas. Elas agiram de forma convicta e surpreendente. Elas viveram além dos seus problemas, além das perseguições, além das dores, além das perdas. Eles perderam seus entes queridos, seus filhos para feras, para negar o nome do Senhor. Eles perderam suas casas, eles perderam aquilo que parecia uma perda. A Bíblia fala que eles consideraram, como Paulo disse, eu considerei como ganho, porque eu estava ganhando algo maior. Eles eram treinados para a batalha. Eles não temiam os problemas, porque eles sabiam que os problemas não têm poder de nos destruir. E sim, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa atitude diante deles. Então, Davi estava vivendo um momento difícil, mas ele disse, o Senhor é a minha luz. Se eu me aproximo dele, as trevas vão embora. E a minha salvação, se eu me aproximo dele, eu sou salvo de todo mal. De quem terei medo? Depois que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, eu tenho o Senhor, eu vou ter medo do quê? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu vou temer o quê? Se eu tenho o Senhor como meu forte refúgio, a minha segurança, o que vai me botar medo agora? O que tem poder de me assustar? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Que confiança! Será que todos nós temos esta confiança? Bom, os problemas virão, eu sei que eles virão.
mas eles não vão ter êxito na minha vida. Ainda que um exército contra um homem só, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Um exército contra mim e o meu coração não vai temer? Ainda que se declare guerra contra mim, guerra de todo lado, mesmo assim estarei confiante. Meu Deus, ele está dizendo para todos nós, eu vivo além de tudo isso. Eu estou olhando além. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Que coisa interessante. Nós pedimos tantas coisas para Deus, e Davi, o maior rei que já pisou aqui, só tem um nome na Bíblia que é mais citado do que ele, Jesus. O segundo nome mais citado, a segunda pessoa mais citada na Bíblia, disse que pediu uma coisa e foi o que ele buscou, ou seja, eu não fui uma pessoa passiva. Porque tem gente que pede, mas não busca. E não foi isso, ele se apropria de algo no Espírito, porque o Espírito é o mesmo, que Jesus mais tarde disse, peça, mas busca, bata. Se você pedir, agora começa a buscar. E bata até isso abrir. Algumas pessoas, elas pedem, mas elas são passivas, elas não buscam. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, como está na Almeida. E também tem aqueles que vivem em busca daquilo que não pediram. Tem os que pedem e não buscam, os que buscam e nem pediram. Estão sempre desalinhados. Mas a lição, a direção, a ordem é: peça e procure e busque. O que você está pedindo? Você está indo à procura? Mas ele pediu uma coisa. Bom, se esse homem tão importante pediu uma coisa, eu preciso saber o que era tão importante para ele, porque ele teve muito sucesso. E continua tendo, porque ele continua afetando a nossa vida. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Como vai ser a palavra que nós vamos falar daqui a pouco? Com o título sempre. Sempre. Que eu possa estar sempre, sempre, sempre. Todos os dias na casa do Senhor. Todos os dias na presença do Senhor. Porque este homem sabia bem que ele não podia se distrair do principal. Que não tem nada que possa superar uma relação profunda com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade, o favor do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, eu preciso da bondade dele na minha vida e eu preciso aprender com ele. Eu preciso de orientações para a minha vida para que eu tenha uma vida bem-sucedida. Então, eu preciso estar na presença dele. Eu preciso estar na casa dele. Coisa que tem perdido o valor para muita gente. Mas para o homem, que depois de Jesus é o homem mais citado na Bíblia, era a coisa mais importante. Ele disse, eu pedi uma coisa. E a Bíblia não exagera. Se a Bíblia está dizendo que ele pediu uma coisa, ele pediu uma coisa. Que esse era o principal, essa era a coisa mais importante para ele. E é daí que deriva todo o resto. Ele foi produto disso aqui, ó. O resultado da vida dele vinha daqui.
de fazer de Deus a sua luz, o Senhor da sua vida, e não fazer nada sem buscar a orientação desse Deus aqui. Pois no dia da adversidade, porque ela vem para todo mundo, mas na vida de Davi ele já estava pronto para qualquer situação. No dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação, e no seu templo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Que inteligência! Eu tenho crédito com Deus, vai vir a adversidade, mas eu vou estar protegido. Ele vai me esconder, porque eu estou no seu tabernáculo, eu estou na sua casa. Ele é o meu foco. Eu tenho plantado em Deus. Eu não planto quando eu tenho um problema, eu não busco quando eu tenho um problema. Eu tenho uma vida com Ele. Então é fruto disso. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Todos nós temos que ter um placar na vida. Todos nós. Como está o seu placar? Quando você assiste um jogo, tem um placar lá. Talvez o seu time está vencendo 2-0, ou está perdendo. E o placar da sua vida? Você tem um placar? Tem que ter um placar. Você tem que acompanhar. Como é que está sua pontuação? Você está levando vantagem, você está vencendo, você está à frente do inimigo ou o inimigo está à frente de você? Queridos, a disciplina, ela pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Toneladas. Princípios nos informam, mas a prática nos transforma. E Davi, a Bíblia diz assim, e Deus dava vitórias a Davi. Davi estava sempre na frente dos seus inimigos. Mais um ponto para Davi, mais um ponto e mais um ponto. Davi, em pouco tempo, lembra quando as mulheres saíram para louvar aquelas vitórias e Saul se incomodou, porque atribuíram a Davi mais vitórias do que a Saul, porque em pouco tempo Davi superou Saul. Mais tarde, os próprios anciãos disseram, quando Saul ainda era rei, era você que lutava as guerras do Senhor e nos dava vitórias. Você. Então, aquelas mulheres, elas cantaram a realidade. O placar para Davi estava com uma pontuação maior. Porque todas as vezes que ele saía para a batalha, ele tinha mais êxito do que os outros. E a Bíblia diz, o Senhor dava vitórias a Davi. E todas as vezes que ele saía para a vitória, para as batalhas, em relação aos conselheiros, aos outros soldados de Saul, ele tinha mais êxito. O placar de Davi, a pontuação de Davi está sempre acima de todos, inclusive acima do rei, porque o rei não tinha um coração certo. Você sabe que coragem vem da palavra coração. Não tinha coragem, não tinha um coração forte em Deus. Não tinha. Porque ele estava focado em coisas passageiras e irrelevantes. Davi tinha uma missão, tanto que Estevão fala que Davi nasceu, viveu
e cumpriu o seu propósito na sua geração. Você vê que Davi era intencional, intencionalidade. Ele tinha uma missão. Saul, nitidamente, ele não tinha um grande porquê. Você começa a se estressar e ficar cansado quando o que você faz, você já não sabe mais por que você faz. Quando você sabe por que você faz, você está dentro da missão. Quando você já não sabe mais por que você faz, você já perdeu o foco. Uma outra coisa que nós vemos em Davi, ele tinha o olhar para o final. Porque como você termina é que importa. Se todo mundo começasse com o olhar no final, teria intencionalidade em tudo que faz. Porque a gente sabe que tem um caminho a seguir para atingir um determinado resultado. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu sei que vai me levar àquele resultado. Eu não vou fazer o que é fácil. O que dá para eu fazer aqui agora. Davi se focou em coisas que duram. Será que nós estamos focados em coisas que duram ou em coisas que vão cair? Vão cair de moda, vão desaparecer, vão se tornar obsoletas, ultrapassadas, né? Vão deixar de existir. Você está focado em algo que veio para ficar, algo que dura? Você está de olho no final? Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, mas mais tarde. Será que nós estamos de olho no mais tarde? Mais tarde produz frutos de justiça, paz e alegria? Será que eu estou de olho no mais tarde? Será que eu estou de olho no final? Será que eu estou envolvida com coisas que duram para sempre? Minha vida espiritual me leva para o para sempre com Deus, em uma disciplina, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza no início. Mudar não é fácil, mas se você está de olho no mais tarde, mais tarde, mais tarde, no final, lá no fim, como eu vou terminar, vai produzir o quê? Fruto de justiça e paz. E isso é o quê? Progresso. Progresso é a mesma coisa que felicidade? Não é isso que nós queremos? Para aqueles que por ela foram exercitados, praticados. Porque o evangelho é prática. Você distrai, você perde o rumo. Você permanece focado, você não perde o rumo. Tudo que vale a pena, fale comigo, tudo que vale a pena está na subida. É pura subida. Vai ter que escalar. Vai ter que subir. Está na subida. Se você não gosta de subir, não espere grandes coisas. Se você não é especialista em escalar, não tem treinado, esqueça. Jonatas foi sozinho com o escudeiro e teve que escalar 2 montes terríveis, dificílimos, mas trouxe vitória para a nação. E algumas pessoas, elas querem ficar no mesmo lugar e descendo cada vez mais, mas estão lá, acreditando num engano, numa mentira. Vai acontecer. Elas não conseguem vencer pequenas coisas. Uma dorzinha, uma coisinha, faz com que elas
esmoreçam e até deitem literalmente. Mas eu vou aguentar coisas muito grandes, porque Deus vai confiar, e Deus vai confiar. Não, Ele não pode confiar. Você não aguenta uma mínima coisa, se Ele der um pouquinho mais para você, Ele vai matar, Ele não vai matar você. Ele está nos observando. Eu estou sempre em busca de uma nova escalada, eu estou escalando. Ou não? Davi foi esse homem. A missão faz com que uma pessoa mantenha o foco. Ela vai concentrar-se naquilo com toda a força. Ela vai colocar à frente aquilo que ela não quer perder de vista. Ela não quer perder de vista. Não posso perder isso aqui de vista. E ela não vai perguntar se ela quer. Ela está de olho na missão. Ela está de olho no final. Em como ela vai terminar. E nós precisamos parar e observar na nossa vida o que tem acontecido. Tem nos ensinado. As perdas têm te ensinado, porque às vezes você vence, mas às vezes você aprende. Tem coisas que você vence de uma vez, mas tem coisas que o que você vai tirar de lá é um aprendizado. Aquela derrota, mais tarde você vai dizer, aquela derrota foi muito importante na minha vida. Porque ali eu aprendi, ali eu fiz uma risca no chão. Ali eu aprendi o que eu não tinha aprendido uma vida toda. Aquela mudança, quando Deus me tirou tal coisa, quando Deus mudou minhas circunstâncias, foi a melhor coisa na minha vida. Não foi gostoso, não foi agradável, não foi divertido, mas eu aprendi. Eu aprendi. Então você tem que viver com a perspectiva certa. Às vezes você vence, mas às vezes você aprende. E eu vou dizer uma coisa para você. Aprender é a maior vitória da vida de uma pessoa. Às vezes é melhor uma derrota que te ensina do que uma vitória que te estagna. Pois no dia da adversidade Ele me guiará, me guardará, protegida em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei, aqui no tabernáculo, oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei o Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Olha como que o coração dele estava adestrado. O coração dele já diz isso aqui. A teu respeito, diz o meu coração. Quando o seu coração fala, primeiro que a sua boca, meu Deus do céu, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. O coração dele estava ecoando lá dentro, busca a minha face. Já tinha entrado, entrou. Tomou o coração, tomou a vida. E ele respondia como? Quando o coração dizia, o Senhor dizia, o seu coração já estava lá, busca a minha face. Qual era a resposta dele? A tua face buscarei, Senhor. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Pelo amor de Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Nós precisamos do Senhor. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ele invoca o Deus certo. Ele não correu para ninguém. Ele correu para o próprio Deus. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Porque às vezes as pessoas
que deveriam ser as mais importantes, mais presentes, aquelas que jamais poderiam abandonar você, são as que podem abandonar. Às vezes eu vou abandonado um pouquinho, você nunca imaginou que te abandonaria, mas que coisa maravilhosa você saber, Deus nunca vai me abandonar. Eu fiquei sabendo uma vez de uma missionária importante, que ela foi descobrir que ela era adotada, já bem mais velha, acho que com mais de 30 anos, ela até então não sabia. E aquilo quis mexer com ela e tal, mas aí ela se alinhou e falou, meu Deus, mas olha que coisa linda, né? O Senhor cuidou de mim e tal. Bom, mas ela queria saber, conhecer a mãe biológica e tal. E aí ela sai em busca, e resumindo a história, ela consegue entrar em contato com os meios que poderiam, as pessoas que iam intermediar aquilo, mas a mãe mandou um recado que não queria conhecê-la, não queria encontro nenhum com ela. E ela então mandou uma mensagem para essa mãe, que mesmo assim ela agradecia porque ela a gerou e permitiu que ela vivesse, que ela poderia não ter permitido. E que ela tinha uma boa vida, que ela era abençoada, e agradecer que, já que ela não pôde criá-la, que ela pôde dar para pessoas que a amaram profundamente, que Deus pôde cuidar dela e etc. e tal. Então ela teve uma atitude, mandando uma mensagem de gratidão para aquela mãe. Eu agradeço assim mesmo que você não queira me conhecer, eu agradeço por você ter deixado eu nascer, eu viver. E continuou seguindo a vida dela e ajudando pessoas. E usando versículos como, não tem só este aqui, tem vários outros, que falam exatamente, tem ainda aquele em Isaías, que ainda que a sua mãe, a mãe está amamentando, está com as mamas cheias, né, transbordando nutrição, abandone, ainda que a sua mãe abandone você. Uma mãe que está amamentando, abandone o filho. Eu não vou abandonar você. Haverá mãe que possa esquecer-se do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, que ela está amamentando? Tem tradução que usa exatamente que está dando a nutrição ou está amamentando. Embora ela possa esquecê-lo, ela tem tanta nutrição, né? Tanta provisão para este bebê, mas ela prefere que essa provisão seja desperdiçada, ela prefere jogar fora, ela prefere tomar algo para secar isso, do que cuidar e alimentar aquele que ela gerou. Embora ela possa esquecê-lo, com toda a sua provisão, eu não me esquecerei de você. Meu Deus, que coisa incrível. Eu posso me agarrar a algo tão forte. Deus nunca me esquece, nunca me abandona. Tem a provisão, a nutrição, o cuidado, o amor. Tem o que eu pedi, o que eu não pedi, tem além do que eu mereço. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me o teu caminho, porque é o único caminho que você deve querer conhecer. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. E só Deus pode nos conduzir por um caminho onde nós vamos ter vitória sobre os inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Ele vivia momentos difíceis, mas ele foi para a luz. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra.
Espere no Senhor. Sabe por que eu gosto demais? Eu vou ler ainda na Almeida e os dois últimos na Almeida, que eu gosto muito. Mas tem gente que acha que esperar no Senhor é ir mais lento. Na verdade, não esperar é que é ir mais lento. Quando Abraão não esperou, Deus ficou sem falar com ele por anos, mais de uma década. Ele estava 1 década esperando. Já fazia 10 anos que ele estava em Canaã. Quando ele não quis esperar, foram 13 ou 14 anos. Ou seja, foi bem mais tempo. Ele retardou. Esperar é ir mais rápido. Quando você espera por Deus, você vai mais rápido. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Agora na Almeida, como eu gosto. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens, a bondade, os bens do Senhor na terra dos viventes. Não é depois de morto, não é no céu. Aqui eu ia ver a bondade do Senhor. Eu teria perecido se eu não tivesse crido. Foi a fé que me salvou e me levou a ver tudo que eu tenho visto. Espera no Senhor, porque esperar é mais rápido. Esperar por Deus é mais rápido. Anima-te, sempre animado, não foi isso que Jesus disse? Tem de bom ânimo? Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, que é mais rápido, pois no Senhor. Com a mão no coração, seus olhos fechados. Fale com o Senhor. Nesta manhã. Fale com Ele. Aquilo que você entende que Ele está falando com você. O que você entende que o Espírito Santo está falando com você? Então rasga o seu coração e derrama nele. Se alinha com Ele. Derrama a sua alma nele. Vai para a luz. Espírito Santo. Nesta manhã de domingo, maravilhosa, eu louvo o teu nome. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Por sua bondade, fidelidade, presença real. Que esta palavra, este salmo incrível esteja tocando os corações profundamente. Que mudanças estejam acontecendo, um discernimento, uma clareza esteja acontecendo. Eu oro para que a tua palavra tenha poder de entrar e descer ao coração. Quando ela toma o nosso coração, toma a nossa vida. Vem, Espírito Santo. Toca, fala, dá discernimento, dá entendimento, dá clareza. Que um temor profundo venha como um manto e vista cada um. Que um conforto tome os corações, mas uma consciência viva. Eu oro para que essa consciência se expanda. Eu oro por um batismo de consciência, um batismo de visão, um batismo de coragem, um batismo de fé, um batismo de discernimento. Eu oro para que este manto de favor vista cada um. Eu oro por um desenvolvimento
que acontece no interior, no cerne de cada pessoa, no mais profundo, onde as mudanças acontecem e elas são vistas aqui fora. Eu oro para que nenhum viva uma religião fria, vazia, para que nenhum viva à base de rituais, de uma maneira mecânica, automática, mas que cada um tenha uma consciência viva do Senhor, do que o Senhor significa, do que significa estar na tua casa, na tua presença. Eu oro por uma proximidade, uma intimidade verdadeira, porque conhecer o Senhor fala de intimidade. E o que tem faltado em muita gente é exatamente essa intimidade. É uma fome verdadeira pelo Senhor, é um desejo que arde, é um fogo que queima, é um anseio por sua presença. Passa do teu sangue aqui, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre cada vida, lares, famílias. Passa do teu sangue nesta reunião. Venha com poder, toma os corações, transforma. Que nenhuma pessoa consiga viver a despeito da sua palavra, viver da mesma maneira ao ouvir o que está ouvindo, que venha um senso de temor e responsabilidade, uma consciência que constrange, que possamos, Senhor, ser constrangidos, até perturbados, com esta frase: o mundo não era digno deles. Será que eu estou fazendo a diferença como este povo fez? Ou não faço diferença nenhuma? E o mundo não era digno deles? Será que nós estamos fazendo alguma diferença aqui? Cada um sabe o que vai responder. Qual o impacto que tem tido no seu ambiente, no seu habitat, no lugar em que foi colocado? Qual o impacto que nós temos tido sobre as pessoas que cruzam o nosso caminho? Nós nos tornamos inesquecíveis? É fácil nos esquecer? Ou temos nos tornado inesquecíveis? Porque o Senhor nos chama para sermos inesquecíveis. Se facilmente somos esquecidos, nós precisamos rever a nossa vida. Porque então não estamos construindo algo para mais tarde, para o final. Vem até nós, Senhor. Assuma esta reunião, se manifesta aqui, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente a cada mensagem, mas que um crescimento profundo, porque o crescimento tem que ser profundo, senão é só um engano aqui fora. Não está acontecendo nada aqui fora, se não aconteceu aqui dentro. Mas quando acontece lá dentro, o que vem, o que é visto aqui fora, é de verdade e vem para ficar. Eu consagro este trabalho ao Senhor e peço a tua presença. Eu consagro cada um ao Senhor e peço que a sua presença, Espírito Santo, seja transformadora e impactante, perturbadora, que mude de tal maneira que nenhum consiga mais
falar, viver, agir, responder à vida, às demandas da vida da mesma maneira. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Se faça presente, toca profundamente. Que a tua presença seja real e nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue nos garante a vitória e nos purifica de todo o mal. E eu entrego tudo nas tuas mãos, porque só faz sentido se o Senhor estiver aqui. Louvado seja o teu nome por tudo. Viemos aqui para te adorar, invocar o teu nome e amá-lo. Ajuda-nos a adorá-lo e a servi-lo como o Senhor merece. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.